Olá, boa tarde a todos! Aqui é o professor Daniel Tiepo. Hoje, dia 4 de maio de 2020, uma segunda-feira muito especial, a primeira segunda-feira de maio, e nós vamos trazer aqui o convidado, professor Mota, professor experiente, designer de experiências emocionantes de aprendizagem. O que será isso? O professor Mota é autor, palestrante, educador especialista, diretor da Silicon Valley BR, Moonshot Education. Ele vai falar de tudo isso para nós e mais. Né? As ideias que temos para hoje, pessoal, são ideias que de repente podem ajudar os educadores e as escolas a desenvolver o seu trabalho, enfim, com novas ideias, como eu disse, e com alguns esclarecimentos também. Né? A gente vai falar hoje sobre ensino híbrido, sobre sala de aula invertida, enfim. E eu vou já aqui convidar o professor Mota. Acessar o link aqui e poder falar com todos vocês. Perguntas, pessoal, por favor, aqui na caixinha com a interrogação. Olá, professor Mota, boa tarde! Fala, Daniel e galera que tá ligado aí, tudo certo? Um abraço gigante para você, para todos da Zoom aí, que só tem gente massa no ecossistema, e também para todos que estão conosco aí nessa live, mais uma live legal com vocês, fico muito feliz por causa disso, viu? Nossa, professor, é muito legal receber você aqui, tá? Agradeço desde já a sua dedicação aí, o seu tempo dedicado a nós, educadores aqui, porque a gente está ansioso para ouvir você. Eu tenho escutado você em diversas lives por aí, desde que a gente está nesse período de pandemia. E como educador, eu quero dizer aqui que você me inspira muito, tá, professor Mota? Para mim é maior, cara. Na verdade, na educação ninguém faz nada sozinho, e principalmente agora, né? Então, quando nós temos a oportunidade de ajudar, de partilhar, de fazer o share, eu me sinto muito feliz com isso, ainda mais quando eu vejo bons resultados acontecendo em escolas, ou em startups, ou em empresas como vocês aí que conseguem, de repente, fazer uma educação diferente, um pouquinho mais engajada, e isso me deixa muito feliz. E vamos embora, vamos bater umas ideias legais hoje aí. Legal. Professor, eu apresentei você aqui um pouco antes de te chamar como um designer de experiências emocionantes de aprendizagem. Tá correto isso? É isso mesmo? Com certeza, a educação tem que ser uma experiência de aprendizagem. E se ela for emocionante, a neurociência nos diz que quando um professor emociona um aluno, no cérebro dele é como se você ativasse um botão chamado salvar, porque ele vai liberar dopamina e outros ingredientes que farão com que ele aproveite melhor essa aula. Algo que emociona é algo que fica assim melhor compreendido, mais encarnado em termos de conteúdo e de aprendizagem, e também que isso vai querer com que o aluno, vai fazer com que o aluno queira ir além, vá fuçar mais e tudo mais. Quantas vezes um aluno ou um grupo de alunos chegou ao final de uma aula e cutucou o professor, ou mesmo durante a aula, querendo saber mais, ir além, e isso é muito prazeroso quando acontece, né? E nós podemos, te digo, meu querido amigo e todos que nos ouvem aí, que nós podemos fazer algo nesse sentido, também, mesmo de forma remota, porque tudo isso depende de como é que os professores estão construindo esse conteúdo e como é que eles estão abordando isso, seja em momentos síncronos ou assíncronos, desse ensino remoto que tivemos que fazer de emergência. Então é possível você desenhar uma experiência de aprendizagem para que o aluno realmente aprenda, né? Eu demorei, Daniel, mas eu entendi, sentindo muitas dores, que é, você fazer uma educação bacana, ensinar de verdade, não é você explicar para alguém algo que você assumiu como verdade, entendeu? É você propor uma experiência de aprendizagem para que o aluno possa explorar, fuçar, conversar, pesquisar, tirar conclusões, e em cima do que ele traz para você, você pode atuar como um professor mediador, de maneira que você não precisa entregar tudo pronto. Você tem que ver aquilo que vem de demanda do aluno também, para poder criar com eles, inclusive, uma experiência bem bacana de aprendizagem. E o caminho é esse. Muito legal. Professor, eu queria, voltando um pouco, que você pudesse se apresentar, para quem não te conhece, que é difícil, porque muita gente te conhece aí no Brasil, porque já há algum tempo você desenvolve o seu trabalho. Conta pra gente um pouco da sua trajetória. E eu queria pedir também para quem está escutando a gente, poder se apresentar aí no chat, dizer de que Isso aí. escola que é, de que cidade que é, mandar aqui um abraço. E só mais uma coisinha, pedir para quem está assistindo, enviar as perguntas aí para a caixinha com a interrogação aí, pessoal. Vamos lá, professor, se apresente para todos nós,
da forma Vamos como você nessa. achar melhor, porque é difícil apresentar o professor Mota, hein? São Não, mas eu nem muitas faço, eu formações nem, diferentes. eu nem faço muita questão disso. Se muitas pessoas já me conhecem, quem não me conhece saibam que eu sou um entusiasta em inovação, em tecnologia e em metodologias ativas de ensino. Eu comecei minha carreira como professor muito jovem. Eu ainda estava no quarto ano de engenharia quando recebi um convite de uma grande instituição para dar aulas de física para o ensino médio. Logo em seguida assumi aulas de matemática, de cálculo para o ensino superior. E fiz aqui em Curitiba, na cidade onde eu moro, uma carreira de 23 anos como professor em sala de aula, sempre física para o ensino médio e cálculo para as engenharias, e também um pouquinho daquela matemática aplicada para cursos de negócio, né? E quando você fica 23 anos como professor, você inevitavelmente acaba assumindo uma função de coordenação, de direção, de coordenador de curso. Então eu também pude experimentar esse lado de gestão da educação, o que me fez assim enxergar com novos olhos todo o ecossistema de educação que envolve uma escola, uma instituição de ensino superior. Então, muito bacana. Eu já sofri muito, esse sofrer, entenda no bom sentido, como professor, porque é um aprendizado muito legal. Só que o que aconteceu de forma curiosa na minha vida é que em 2014, quando eu estava começando o meu 21º ano como professor, coisas estranhas aconteceram na sala de aula. Estranhas para mim, não para o mundo. E diante de algumas coisinhas que aconteceram em sala de aula e que de certa forma estavam afetando o jeito que o professor Mota estava acostumado a dar aula, que eu tive que olhar para fora dos muros da escola, da universidade, e também conversar com professores inspiradores, para que eu pudesse compreender um melhor jeitão de abordar o meu conteúdo, de fazer com que meus alunos também aprendessem, porque quando um professor ensina é uma coisa, quando o aluno aprende é outra. Essas duas palavras tão próximas, na prática elas são bem distantes, porque o professor pode estar lá na frente se matando para entregar um conteúdo de uma forma fervorosa, mas ele tem que saber que, pelo fato dos alunos serem diferentes em sala de aula, os entendimentos são diferentes, né? Eu arrisco dizer, meu querido amigo e a quem está nos ouvindo, que esse lance unidirecional do professor ficar esmiuçando tudo e tentando explicar tudo do seu conteúdo numa sala de aula da vida real, o entendimento é muito relativo, porque eu dependo das experiências de cada aluno, do que cada aluno viveu até esse momento, das conversas que teve, do que experimentou na vida, dos filmes que assistiu, dos livros que leu, porque cada frase dita em sala de aula por um professor, querendo realmente ensinar, é aprendida pelas diversas cabeças que estão ali de forma diferente. Então, até nisso, o professor precisa ter um olhar mais abrangente, principalmente agora em que as portas da escola estão fechadas, mas o mundo da internet está aberto. Então, o professor também precisa entender de calibrar a mão, acertar o jeitão da atividade que ele pode fazer ao vivo com o aluno ou de forma não síncrona, né? Para que o aluno realmente explore esses conteúdos. Porque eu digo para vocês de coração, meus amigos, a partir de 2014, quando eu comecei a arriscar outras estratégias de ensino, e outras ferramentas, é evidente que ninguém acerta da primeira vez. E às vezes nós professores ficamos receosos porque tem que sair tudo perfeito. Porque nós professores, nós somos incríveis. As pessoas que decidiram ser professor na vida, elas não decidiram ser professor para errar em sala de aula. Todo professor que senta em casa ou no seu escritório, ele prepara a aula com carinho, com amor, e ele quer que isso que ele planejou aconteça de uma forma extraordinária em sala de aula. Só que a gente sabe que você também depende dos alunos, em muitos aspectos, para que esse aprendizado aconteça. E às vezes você vai para a sala de aula e os alunos não aderem àquele projeto como você gostaria. Daí isso às vezes te deixa triste, você preparou uma aula com uma outra ferramenta, com uma outra estratégia, e os alunos não tiveram esse entendimento, não se engajaram, e para que um professor desista disso é muito fácil, porque às vezes ele pensa assim, eu me esforcei tanto para preparar algo diferente e a galera não está dando nem bola. Então vai voltar a fazer o que era antes e vamos nessa, vamos tocando o barco. É nisso que muitos professores desistem. Mas eu não desisti. Eu E persisti. você falou uma palavra importante, professor, engajamento, né? Então, assim, eu tenho uma pergunta aqui que eu reservei para fazer para você justamente sobre isso. Vamos lá. O que você pode falar para os educadores sobre como conseguir esse engajamento dos alunos aí, Show de imaginando bola. diversas idades aí? Show de bola. Veja, nós já estamos num ponto onde hoje, eu acredito que nessa semana nós estamos começando a sexta semana com as escolas com portas fechadas. É evidente que por 2 semanas
ou até um período um pouquinho maior. Muitas escolas fecharam as portas efetivamente, tanto para o ensino presencial quanto remoto, ou seja, elas precisaram se replanejar. Tem escolas que continuaram com as portas abertas e ainda estão, e talvez daqui a pouco vão dar folga para os seus professores, fazer umas férias antecipadas e tudo mais. Ou seja, pensando em Brasil, aconteceu de tudo um pouco. Mas, hoje, nós já temos uma situação onde, como temos muitos exemplos vivos de escola acontecendo de forma remota, então acredito que os professores, os coordenadores e os diretores de escola, eles já perceberam que a comunicação entre a escola e as famílias, e a comunicação entre os professores e os alunos precisa ser algo assim muito bem planejado, objetivo e usando uma ferramenta que seja possível essa comunicação. Todas as escolas já compreenderam que esse passo número 1, que é dessa comunicação diferente, isso já está de certa forma organizado. E aquilo que na minha cabeça é o passo número 3, que é como que a escola e os professores vão registrar o que está sendo feito, de maneira a ter a presença do aluno, e também registrar a atividade, que isso possa ser convertido em hora-aula, em carga horária, porque depois que a pandemia passar, as escolas que trabalharam nesse formato remoto precisarão, no bom sentido, provar as presenças dos alunos na atividade, provar que aquele conteúdo foi explorado, de maneira que eu possa, depois, ter o menor número de horas-aulas a serem repostas. Porque a gente sabe que não será fácil você ter que repor aula no sábado, no contraturno, no feriado, invadir o ano 2021, então tudo irá acontecer. Então, tentando atenuar todos esses problemas futuros, a escola precisa já se organizar para registrar tudo isso, para não ter problemas depois. Mas existe algo que é o passo número 2 e que está no meio disso tudo, entre a comunicação e o registro do que está sendo feito. A questão é o que está sendo feito. Daniel, eu tenho visto 2 itens acontecerem. E é evidente que aconteceram, estão acontecendo e acontecerão. Momentos em que o professor está ao vivo com os alunos, de forma síncrona, como nós nessa live agora, e também momentos onde os alunos estão acessando o material que foi postado pelo professor, no tempo de cada aluno e de acordo com uma rotina pré-estabelecida por ele, pela família ou pela própria escola. Porém, quando eu estou vendo alguns momentos de aulas ao vivo, tem professores que estão tentando reproduzir exatamente a aula que ele dá lá na escola junto com os alunos. E não tem como você ter sucesso o tempo todo nesse formato, porque eu tenho que entender o seguinte: quando a escola estava com as portas abertas, tudo seu ritmo normal, professores, mesmo do século XXI, têm dificuldade de ter a atenção dos alunos nos 40, 45, 50 minutos de cada aula na escola. Por mais que o professor seja um extraordinário expositor, que tenha ótimos slides, que use bem o quadro de giz e que use outros recursos, você ter a atenção dos seus alunos o tempo todo não é fácil, mesmo você estando naquele calor da sala de aula e olhando para os olhos brilhando dos alunos. Agora imagine que o aluno está em casa, cada um no seu cantinho, com todas as coisas que eles possuem de distração ao seu redor, que eles vão ficar aqui sentados durante uma manhã, uma tarde ou uma noite, pensando nos 3 períodos de aula, ali assistindo o professor dar uma explicação, com um quadro negro improvisado aqui atrás, com um flip chart, um cartaz, sei lá o quê, tentando explicar o conteúdo. Isso não vai funcionar, só isso não se sustenta. Certamente, em alguns momentos, isso é necessário. Uma boa explanação, uma boa explicação do conteúdo, ela é necessária. Mas eu tenho que pensar que o meu aluno que está do outro lado lá, como que está essa experiência para ele? Eu tenho que ter uma outra pegada em relação ao conteúdo, até para que o aluno explore nem que seja um pouquinho daquilo que eu estou querendo que ele explore. E eu preciso confessar para vocês que quando eu comecei a inventar essas modas em sala de aula, vou contar para vocês aqui que a primeira metodologia ativa de ensino que eu tentei usar com os meus alunos foi o peer instruction, aprendizagem por pares. Só que quando você vai começar a fuçar nisso para tentar fazer algo diferente com o seu aluno, você se depara com o seguinte: os alunos precisam estudar previamente o conteúdo. Eu ficava olhando para aquilo e pensando, não vai dar certo, cara. Mesmo eu dando uma aula extraordinária, porque na minha cabeça minhas aulas eram incríveis. Mesmo eu dando uma aula extraordinária,
os meus alunos não fazem a tarefa de casa, ou seja, eles não fazem como eu gostaria o pós-aula, imagine que eles vão fazer um pré-aula, que eles vão explorar os conteúdos de física, de matemática, sozinhos, para que eu tente fazer essa inversão da sala de aula, para que daí no momento presencial eu possa usar melhor esse tempo. Então eu fui um cara que duvidei muito disso, de que era possível os alunos acessarem o conteúdo. Mas eu descobri o seguinte, descobri que se eu variasse a forma desse conteúdo, eu conseguiria atingir mais alunos em sala de aula. Porque sendo as pessoas diferentes, elas também possuem preferências diferentes. Ou seja, tem pessoas que gostam mais de assistir a um vídeo no YouTube. Tem pessoas que gostam de ouvir um podcast. Tem pessoa que gosta de ler um pedaço de um artigo, nem que seja, comparar com o que está escrito no livro e fazer o seu resumo. Ou seja, tem pessoas com todos os perfis. E quando eu, professor, mando para o aluno estudar antes apenas uma ou duas coisas, sem muita pegada, sem muito atrativo, talvez você mais afugente os alunos do seu conteúdo do que traga eles próximo de você. Mas você confeccionar tudo isso não é fácil. Mas também eu peço para que os professores que estão nos assistindo entendam que você não vai confeccionar 1 milhão de coisas. Você vai confeccionar vários pequenos itens que eu chamo de ingredientes ou de estante de materiais daquela aula. Inclusive, meu querido amigo, nesse livro aqui, ó, que é o título dessa nossa live, que chama-se O Futuro Alcançou a Escola, um dos capítulos que eu fui convidado a escrever sobre esse livro fala de sala de aula invertida. Então ali eu conto para os professores que para você poder engajar o seu aluno, e que é o que todo mundo, de certa forma, está fazendo agora, uma espécie de sala de aula invertida. Porque agora tudo virou lição de casa. Não tem mais aquele momento de sala de aula. Está tudo sendo feito a partir de casa. Ou seja, eu tenho uma gigantesca sala de aula invertida, onde, na minha humilde opinião, eu acho que os professores poderiam aproveitar melhor os momentos assíncronos com os alunos, de maneira que os alunos pudessem explorar diversos materiais. Ou seja, o professor está autorizado a pegar o smartphone, sentar no sofá da sua casa e gravar um vídeo autoral para o seu aluno, dizendo para ele, por exemplo, que ele está aqui, que a escola está fechada, mas eles estão juntos, que o professor está feliz de deixar essa mensagem, junto com essa mensagem está indo tal conteúdo, tal conteúdo. O professor pode explicar, mas nada extenso. Então, ou seja, o professor pode entregar algo autoral para o seu aluno, até para que o aluno reconheça que o professor não está na escola, mas está lá fazendo algo para ele. Isso seria o item número 1 dessa série de ingredientes que fazem parte da aula. Segundo, o professor pode dar uma de curador e pesquisar no YouTube lá alguns ingredientes que fazem parte daquele conteúdo. Cada professor na sua área já fuçou no YouTube para encontrar coisas sobre o seu conteúdo. E você pode elencar 1 ou 2 vídeos, ou um pedacinho de cada um, e também colocar nesse portal onde o seu aluno vai explorar os itens da aula. O professor também pode compartilhar com os alunos, é evidente que ele vai gerar um PDF disso tudo, deixar organizado, as suas notas de aula. Por exemplo, professor, se você fosse dar essa aula expositiva na escola, quais slides que você ia usar? Gera um PDF disso e coloca lá nesse portal que você se comunica com os alunos. Também faça o seguinte, diga para os seus alunos em que página também pode comparar o que você está mandando com o que está lá no livro, e com isso eu também consigo atenuar um pouco a reclamação, talvez, de algumas famílias que cobram a escola sobre o fato de que o filho não está explorando o livro, não está fazendo exercício do livro, ou seja, isso também faz parte desse arsenal de itens que o aluno precisa usar. O professor pode mandar um recorte de um artigo científico, evidentemente tudo adequado para a idade e o segmento do aluno. Ele pode mandar um recorte de uma revista científica, pode mandar curiosidades, pode mandar um jogo. Eu, por exemplo, na minha área, eu digo para os professores, eu encontrava muita coisa diferente, coisa legal, que não tinha aquela pegada de apostila ou de livro, por exemplo, na Super Interessante, numa revista, no Mundo Estranho, na Galileu, no Manual do Mundo, na Sociedade Brasileira de Física, Sociedade Brasileira de Matemática, ou seja, professores sabem onde encontrar coisas curiosas e gostosas do seu conteúdo. E daí, professor, você de posse dessa montoeira de coisas, coloca lá no portal onde você se comunica com o aluno e diz para ele explorar aquilo. Professor, amigo que está me ouvindo, se cada aluno seu explorar pelo menos uma coisinha do que você colocou lá,
ao olhar para a sala de aula, seja ela na presença ou aqui virtualmente, você pode atiçar os alunos, perguntar a eles o que eles acharam disso. E você pode perguntar de forma cirúrgica. Joãozinho, o que você achou daquele vídeo lá quando o professor que estava explicando falou isso? E daquela charge que eu mandei, alguém pode falar alguma coisa? E daquele artigo, vocês viram que tinha aquele quadradinho lá com aquela lei importante lá dentro? Vamos explorar isso um pouquinho, ou seja, o professor não precisa gastar esse momento precioso ao vivo com os alunos para explicar o conteúdo desde o ponto zero até o ponto final. Ele já pode expor os alunos a um pouquinho daquilo e em sala de aula, ou seja, no momento da aula, melhor dizendo, ele explora com os alunos as partes principais. E eu queria deixar algo bem importante para os professores, que é o seguinte: se preocupe com a essência da aula, com a mensagem principal da aula. Veja, eu confesso aqui publicamente por meio dessa live, quantas vezes numa aula de física ou matemática minha, eu fiz uma enrolação para chegar no ponto crucial da aula. Então talvez seja o momento da gente parar essas perfumarias e explorar realmente a essência, aquilo que é importante para a próxima aula, aquilo que o professor sabe que é pré-requisito, aquilo, até extrapolando um pouco, aquilo que é clássico cair em vestibular, porque eu não posso deixar de ter essa preocupação, aquilo que de repente é quente para uma prova de Enem, de um assunto relevante que está sendo discutido no mundo, ou seja, professores com os olhos com olhos e ouvidos aguçados, eles sabem o que realmente é importante do seu conteúdo, para fazer isso valer a pena nesses dois momentos que eu falei aí para você, Daniel, e para quem está nos ouvindo, do momento síncrono, misturado com o momento assíncrono, e eu tenho certeza, falo bem de boa aqui, os professores que agora estão experimentando esse novo jeitão de fazer a educação, quando perceberem que está massa isso, depois que a vida voltar ao normal, digamos assim, a gente não vai mais conseguir dar aula de antes. Você explorou, você aprendeu tanta coisa legal agora que fez sentido para ajudar na sua aula, que esse legado vai ficar. E ainda eu creio que nós poderemos depois potencializar tudo isso quando as pessoas estiverem fisicamente próximas para poder compartilhar essas experiências. O que deu certo, o que não deu, vamos fazer uma coisa junto e tudo mais para tentar potencializar tudo isso. Então o grande segredo está, nesse momento, na forma do conteúdo e na abordagem que você está fazendo para entregar isso previamente para que o seu aluno explore de verdade. Muito legal ouvir você, professor, falando. Eu quero que aproveitar e mandar um abraço pro pessoal que está ouvindo a gente, né? São tantos aí, ó, 114 pessoas nesse momento aí. A Show Patrícia de de bola. Curitiba, a Fico muito Fabiane feliz de com isso. Curitiba, Um pessoal do grande Centro abraço para toda essa Universitário galera aí. Newton Paiva de BH, ó, pessoal da Ah, a galera Sagrada lá é Família, massa. Já estive lá no Newton Paiva, a galera show de bola, um ecossistema muito legal lá em BH, a, é isso aí. a Dora de Mogi das Cruzes. Show. Professor, o novo normal que tanto o pessoal fala aí, ele vai ser o velho digital que a gente já conhece? Quer dizer, Eu tenho. uma outra pergunta, né? O futuro, Manda. ele é agora ou o O futuro futuro, a gente ainda vai... opa! O futuro é agora, meu irmão, com certeza. Eu te digo por quê. Te digo por quê. Até nessa semana eu lancei lá um novo podcast e que eu falo sobre também que o futuro alcançou a escola. Só que eu falo no seguinte sentido. O futuro alcançou a escola, não no sentido de que o futuro estava atrás, numa espécie de corrida, e a escola lá na frente, agora o futuro alcançou a escola. Não, pelo contrário. O futuro está caminhando com as coisas do mundo e a escola estava atrás. Só que agora, nessas últimas semanas, a escola deu um sprint tão legal que ela conseguiu se aproximar nessa grande corrida do futuro. E daí o futuro deu uma olhadinha para trás assim e percebeu, opa, vamos agarrar a escola aqui então. E aí o futuro está pegando nas pontinhas dos dedos da escola e está puxando ela para esse movimento frenético de inovação e de coisas diferentes da educação. Nós temos que aproveitar essa oportunidade. Por isso que eu digo que o futuro é agora. Antes, meu querido amigo Daniel e professores que me ouvem, eu fiquei 23 anos no chão de fábrica de sala de aula, e daí eu resolvi fazer outra coisa, mas que também tem a ver com educação. Ao invés de eu ser professor dos meus alunos, dos cursos e dos colégios e faculdades, eu fiz algo muito ousado, que é tentar ser professor de professores. Mas jamais no sentido de eu dizer para professores como que tem que ser uma aula. Sempre com muita coerência e com muito cuidado, de tentar mostrar para o professor que tem como dar uma aula diferente. Ou seja, faz 3 anos,
4 meses que eu resolvi ser essa espécie de professor de professores. Eu tenho visto muita coisa bacana acontecer nesse cenário, como eu também percebi muitas resistências. Tinha professor que não admitia, por exemplo, que um aluno usasse um celular na sala de aula. Mas quando eu digo o professor usar o celular com seus alunos, não é o tempo todo, tudo liberado. Nada em demasia é bom para ninguém. Então é evidente que a escola ia controlar isso. O professor usar um aplicativo, o professor usar uma ferramenta digital, entendeu? Então agora, nós certamente teremos um novo normal, onde os professores agora estão se apropriando de coisas do futuro, para que isso também pertença à sua aula. E eu arrisco dizer alguma coisinha até mais fundamentada, Daniel e professores. Quando vocês dão uma olhadinha, quando nós damos uma olhadinha nas competências gerais da BNCC, que nós precisamos explorar esse ano, inclusive, independente do ensino remoto ou não, tem lá, entre as 10 competências, cultura digital. E também tem lá projeto de vida. Ou seja, se eu tenho que, no meu conteúdo da minha disciplina, ao longo de um ano letivo, explorar cultura digital com os meus alunos e também tentar orientá-lo para um projeto de vida, eu tenho, apenas olhando para esses dois, algo tecnológico misturado com algo humano. Porque se eu vou tentar orientar um aluno para o projeto de vida dele, isso você tem que colocar uma essência de um ser humano, de professor inspirador que você é ou que você pode ser, para ajudar esse aluno a construir o projeto de vida. Mas também, ao mesmo tempo, para que você exponha o seu aluno para um letramento digital, para uma alfabetização digital, você tem que usar algo digital com ele. Então, nós chegamos num ponto da nossa educação que o professor, ele não pode se dar ao luxo de ser apenas humano ou tecnológico. Ele tem que, a cada aula, e dependendo de como é o perfil da instituição dele, da cultura, até do perfil das famílias, ele explorar esses dois caminhos de fazer na aula essa mescla do digital com o ser humano. Vou te dar um exemplo que talvez seja algo prático. Veja, se eu der uma olhadinha, por exemplo, no Fundamental 1, onde existem algumas dificuldades sobre a alfabetização. Como é que eu vou fazer isso de forma remota? E também tem professores que me dizem, Mota, não é o aluno do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano que tem o celular ou o computador. Então eu preciso que um adulto esteja ali para poder acessar esse conteúdo e fazer isso com ele. Beleza, não tem problema. O professor ele pode mandar num formato digital a atividade que tem que ser feita. Mas de maneira que isso possa ser materializado em casa e isso seja algo concreto, algo que o aluno possa pôr à mão. Vou dar um exemplo de bobeira que me ocorre agora. Por exemplo, o professor pode mandar um PDF de um arquivo que o pai e o aluno vão recortar em casa de aula e quando eles fizerem as dobraduras e colar, virou um cubo. Ou seja, imagine a riqueza que um professor pode explorar de um aluno pegar algo que era plano e tornar algo sólido. Isso foi via arquivo digital, mas de repente isso está concreto, ou seja, o analógico que virou, o digital que virou analógico, e daí milhares são as possibilidades de um professor trabalhar com essa figura geométrica com o aluno, dependendo da idade. Ou seja, eu gostaria que os professores pensassem sobre esse aspecto, dessa mistura do digital com o concreto, inclusive uma dobradura no papel é uma tecnologia. Que não é digital, mas é uma tecnologia. Pedir para o aluno construir uma casinha com palitos de sorvete é tecnologia. Palitinhos de churrasquinho com massa de modelar, como eu faço oficinas, a gente sai do celular e do tablet e vai colocar a mão na massa. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu tenho inveja de professores da educação infantil e das séries iniciais. Porque numa sala de educação infantil, cara, é tudo maravilhoso, cara. Você chega numa sala de educação infantil, a sala é colorida. Raramente as carteiras estão enfileiradas, porque eles sentam de galerinha, certo? Tem coisas penduradas, é muito colorido, tem ali potes com um monte de coisa, é massinha, é lápis, é giz, é papel, não sei o quê, é um monte de coisa para a turma pôr a mão. Os alunos sentam naquelas rodinhas, nas carteiras, um olhando pro olho do outro. Não sentam olhando para a nuca do outro. E, inclusive, a professora pega na mão deles. Eles cantam de rodinha as musiquinhas e senta no chão com a toalhinha para fazer o lanche. O pai em casa diz assim, filho, não quero saber que você divida teu lanche com ninguém. A primeira coisa que ele faz é dar um pedacinho da bolacha dele pro colega. Então, pô, ali acontecem coisas incríveis, cara, certo? Só que essas coisas incríveis
dos bem pequenos e do comecinho do Fundamental 1, elas são ali mediadas fisicamente com a professora próxima. Não tem como reproduzir isso aqui pelo computador. Mas então, o que será que eu posso reproduzir? Sei lá, o professor agora ele precisa ser muito criativo. Eu tenho dito para professores que me ouvem, e até eu já deixo perto aqui, ó, professor dos pequenos, crie um personagem. Diga que você recebeu um aluno novo, que agora ele aqui, ó, ele vai fazer parte das próximas aulas, ele está aqui te ajudando a fazer os materiais, ele está louco para conhecer vocês, o nome dele é Joaquim, dá tchau para a turma, Joaquim. Então, o professor tem que viajar, ele tem que montar algo que, principalmente os menores, que os bem pequenos estão na escola para socializar. É brincar, é fuçar, é pular, e agora ele não pode fazer isso junto com os outros amigos. Então o professor, de alguma forma, tem que encontrar uma estratégia para se aproximar desses alunos também, de falar na língua deles, de dizer que a professora ou o professor está aqui, está com muitas ideias legais para o retorno, mas que agora o que a gente vai fazer é essa brincadeira, é isso, não sei o quê. E é evidente, meu querido amigo Daniel e professores, a gente não consegue fazer sozinho. Eu dependo dos pais para me ajudarem nesse processo, porque eu preciso do pai ajudando pelo menos a imprimir esse material, acessar o arquivo, acessar a musiquinha que a professora mandou, o filminho de animação com o bichinho, não sei. Cada professor manda um tipo de material, mas eu preciso dessa parceria dos pais. E dos alunos um pouco maiores, eles já têm o seu dispositivo, eles já sabem se virar, o professor conversar direto com eles para essa orientação é mais tranquilo, mas mesmo assim os pais também podem dar aquela vigiada para saber o que está chegando da escola, o que não está, se pode ajudar, se não pode, porque a educação já é uma parceria, que às vezes muitos não enxergam. Mas agora a gente precisa ainda mais dessa parceria, né? Porque assim como um pai ou uma mãe, que na sua atividade profissional precisou se reinventar agora a partir do home office, professores e escolas também estão se reinventando a partir dos seus diversos home offices. Então é um tempo de muito ajuste e aprendizagem para todos. E se a gente consegue dividir um pouquinho essas tarefas, não vai ficar pesado para ninguém, né? E a gente consegue aquilo que é o mais importante, que é o aluno, no nosso ponto de vista, e o filho, no ponto de vista dos pais, tenham aprendizagem. Que eles vejam que realmente algo consistente está chegando em casa e que o filho está se entretendo em prol do aprendizado. É isso que tem que acontecer. Professor, é muito legal. Eu queria também mandar um abraço para todas as minhas amigas alfabetizadoras aí, lá de Marília, do curso da Unesp de Pedagogia. Aprendi muito com elas, continuo aprendendo até hoje. Realmente concordo com você. Grande admiração pelas educadoras e educadores da educação É infantil. sensacional. É sensacional mesmo, é lindo. Educação infantil é storytelling na veia, é show de bola. Professor, você falou de storytelling agora e já tinha mencionado antes também o nosso livro, né, que a Zoom lançou com a Editora do Brasil Sim, ano passado, na ocasião da Bet Educar, que foi a última ocasião, inclusive, que eu estive pessoalmente com você, ouvi sim, sua sim. palestra lá na Bet Educar também. Professor, você acredita num presencial conectado? Eu ouvi você dizer isso, eu queria que você explorasse um pouco essa ideia aí, para também depois Exata, a gente falar de um outro conceito que está aqui no livro, que é o de UDL, de Desenho Universal para para Aprendizagem. Eu queria que aprendizagem. você Vou fala um juntar os pouco disso dois, para nós. porque eu acho que é possível a gente juntar os dois nesse pensamento aí, né? É, esse presencial conectado é exatamente a referência que eu fiz há pouco de quando a vida voltar ao normal, porque os professores estão aprendendo tanta coisa massa, tanta coisa legal para fazer num meio digital, que mesmo eu estando ali presencialmente com os meus alunos, entre aspas, analógico, eu não vou me desassociar dos elementos digitais. Então eu terei uma espécie de um ensino híbrido, onde eu tenho os alunos comigo ali fisicamente, presencial, mas todos estão conectados. E essa conexão, ela é 24 horas, porque eu posso interagir com os meus alunos, não que seja aqui online, mas eu posso interagir pelas diversas plataformas com meus alunos, no que se refere a fornecer conteúdos relevantes, ou seja, o aluno estará sempre conectado a mim, de alguma forma, e eu utilizo o momento presencial para fazer coisas incríveis acontecerem. Eu vou dar um exemplo assim, muito simples, que eu costumo até conversar com os professores no meu workshop sobre sala de aula invertida. Se a sua escola me convidasse semana que vem
para ser professor de matemática e um dos meus conteúdos fosse Teorema de Pitágoras, certamente 2 semanas antes dessa aula de Teorema de Pitágoras, eu ia fazer alguns combinados didáticos com os meus alunos e ia dizer para eles que eu ia entregar muita coisa no formato que eu falei para vocês. E entre uma aula e outra, até chegar nesse grande dia, eu ia ficar importunando os meus alunos de uma forma sadia para que eles explorassem o material. Daí eu vou chegar em sala de aula no dia da aula de Teorema de Pitágoras. Vocês acham, meus queridos amigos, que para eu começar essa aula, eu teria que ir no quadro negro, desenhar um triângulo retângulo e escrever ABC? Não, porque os alunos poderiam, por conta, aprender que esse teorema só se aplica num triângulo retângulo. Ou seja, esse pré-conhecimento eu já esperaria dos meus alunos. E ao invés de eu chegar em sala de aula, desenhar o triângulo e dizer, ó, gente, esse teorema só funciona aqui, ó, tem um ângulo reto aqui, eu já ia dizer assim, galera, e aí, o que tem de especial nesse teorema? Em que situações que eu posso aplicar? E o que vocês aprenderam que eu mandei para vocês um pouquinho da biografia do Pitágoras? Por que será que ele inventou essa moda nova? Eu ia, nossa, ia esmiuçar isso com os alunos, mas por um bom tempo eu não ia desenhar no quadro um triângulo retângulo, colocar ABC, chamar hipotenusa catetos e escrever dentro de um retângulo a fórmula de Pitágoras. Eu ia querer que os alunos contassem muitos causos para mim sobre isso, sobre esse aprendizado que eles tiveram. E isso é um desenho universal para a aprendizagem. É eu explorar aquilo que os alunos me trazem sobre o conteúdo. Isso é um estudo muito assim, com muitas evidências científicas de grandes educadores e professores de Harvard, onde eles trazem 3 pilares, mas a mim agrada muito o primeiro pilar é você entregar para o aluno diversos materiais para que eles explorem, e o terceiro pilar é você tem que ser aberto e flexível para ouvir as diversas respostas que os alunos te dão. Porque acontece? Numa prova, nessas provas do bimestre ou nos testes da escola, quando o professor elabora essa prova, já existe uma expectativa da banca. Ou seja, o professor já sabe o que cada aluno deveria responder para ganhar a nota. A gente não é muito flexível ao erro. E quando eu assumo um novo papel de mediador em cima do que cada um explorou e entendeu, eu admito respostas erradas vindo dos meus alunos, porque daí eu terei a oportunidade de lapidar isso e fazê-lo compreender. É muito diferente de eu corrigir uma prova num papel e entregar um monte de X vermelho e dizer lá para o aluno que ele tirou 4,5 na prova, e no dia que eu entrego a prova, eu vou lá no quadro e resolvo a prova para os alunos. Outra coisa é eu admitir esse erro e tentar entender, meu querido aluno, por que você escreveu aqui desse jeito? O que o levou a pensar dessa forma? Você já pensou que podia ser feito desse jeito e você teria mais sucesso? Ou seja, quando um professor adota esse mindset do UDL, ele começa a ser realmente um professor mediador daquilo que o aluno precisa aprender, sem ele ter que ensinar tudo. Ou seja, ele consegue ter com o seu aluno uma experiência de aprendizagem. E não uma falação, uma exposição, um mimimi desnecessário sobre o seu conteúdo. Então é nessa que está a riqueza dessa universalização em prol da aprendizagem e também desse mix do humano com o digital. Está tudo meio misturado nisso aí, cada professor tem que calibrar a sua aula, experimentar, errar, reaprender e tocando o barco. O que não dá é para ficar com as aulas do século passado, do professor ainda achando que assim, desse jeito, é o certo. Porque se fosse certo, nós não estávamos com um resultado ruim no PISA, por exemplo. Né? Então, se a gente quiser um resultado melhor, a gente precisa fazer práticas melhores nas nossas salas de aula. Eu não falo isso porque não tenha coisas legais acontecendo. Tem muitas, mas é que o meu entusiasmo é ver ainda mais coisas legais acontecendo. O professor, veja, é uma coisa doida. O professor é aquele que ensina todas as outras profissões. E tem muita profissão extraordinária e evoluindo com muitas inovações, e a gente fica apegado com práticas obsoletas, não, parece que uma coisa não é aderente à outra. Então, quando tem essas dificuldades, que é uma agora que estamos vivendo no mundo todo, resolver de forma complexa um grande problema, professores têm que ser os primeiros a levantar a bandeira e dizer assim, ó, vamos por aqui, gente, quem vem comigo? A gente não pode dizer assim, a escola que você dane, não quero saber, não. O professor tem que, sangue nos olhos, faca no dente, e ele tem que liderar.
Nós temos que liderar a mudança e não sermos empurrados pela mudança. É algo muito diferente. Professor, tem uma pergunta aqui, ó, que o João MSS ele está fazendo aqui. Eu acho interessante porque eu já vi diversos trabalhos seus com muitos alunos dentro da sala de aula. Inclusive trabalhos de gamificação que você fez, que tem gravado uma reportagem da Band no YouTube, é fácil acessar isso. Sim, Como trabalhar todas essas ideias inovadoras numa sala de aula com 40 alunos? vou contar para vocês que eu já tive sala de aula com 90 e deu certo, mas não da primeira vez. Imagina o que é você chegar para uma turma de calouros da universidade, de uma disciplina muito difícil, que chama-se cálculo diferencial integral, que é motivo de reprovação e de evasão de alunos em qualquer curso de engenharia no país, e daí você querer inventar moda com 90 alunos. E como eu disse para vocês, a primeira metodologia que eu experimentei foi o Peer Instruction, aprendizagem em pares, que os alunos tinham que estudar algo antes. Daí você chega para 90 alunos assim, meus queridos alunos, tem uma proposta aí de uma atividade diferente, mas vocês vão ter que estudar isso, dar uma exploradinha nisso antes, beleza? Tem aluno que levanta a mão e diz, beleza. Tem outro aluno que faz assim, ó. Tem outros que faz. Você vê tudo que é tipo de caras e bocas numa sala de aula. Mas eu não desisti por causa disso. Eu mantive pé firme nisso. E fiquei importunando os alunos. No dia que chegou a aula, Daniel, você acha que dos 90 alunos, quantos exploraram alguma coisa no meu material? Puxa, difícil. Você vai deixar eu tentar aqui? Eu acho Pode, que pode. você teve, vai, 25% de adesão, assim, firme. 10%, 9 alunos. E daí é o seguinte, eu cheguei na sala de aula... Tem um aluno desses que está aqui com a gente, viu, professor? Que bom. É o Davi lá de Curitiba. Ele está aqui com a gente aqui. Eu vi aqui que o Ivan Nascimento colocou motão e persistente. E sou mesmo, cara. Eu sou, nossa senhora, muito persistente. Meu, se um professor de Harvard e um monte de gente teve sucesso no método, eu não posso desconsiderar. Eu tenho que tentar fazer dar certo também, cara. Entendeu? Ou a gente fecha as portas de Harvard, ou eu saio certo. Entendeu? Então, veja, eu tenho que ser persistente. Só que daí é o seguinte, a forma como eu abordei isso com os 9, esses 9 alunos fizeram tanta confusão na sala, Contagiaram os outros. porque foi algo do tipo assim, eu começava a perguntar as coisas e explorar, e alguns respondiam em sala de aula com firmeza. Daí os outros olhavam assim e pensavam, meu, como é que esse cara viu isso? Onde é que ele entendeu isso? Entendeu? Tinha aluno que nem abriu o portal para ver meu material, quanto mais fuçar o material. Só que daí da outra vez que eu propus isso, o percentual aumentou. Já tive daí 25%, já tive 50%, 80% Mota. Alguma vez você teve 100%? A resposta é, nunca tive 100%. Porque lidar com pessoas não é fácil. Se um dia você decidiu ser professor, você sabe que você decidiu lidar com pessoas, principalmente inspirar pessoas. Mas existem pessoas com as mais diversas mentalidades e problemas. Tem aluno que estava ali fazendo engenharia e que nem era afim de fazer engenharia. Quanto mais explorar o meu material, e mesmo que eu usasse todos os recursos do planeta para encantá-lo, você não consegue, porque o cara não quer aquilo, meu. O cara não gosta de matemática e física, e às vezes a família empurrou o cara para fazer engenharia, porque o pai é dono de uma empresa de engenharia, meu. Então daí você tem que fazer muitas micagens para conseguir virar a chave desse aluno. Então aquele pouquinho de aluno que nunca quer nada, com o curso, com o conteúdo, sempre vai existir numa sala de aula. Isso independente do segmento de ensino. Mas você tem que se alegrar por aqueles que querem. Hoje de manhã, inclusive, eu estava numa reunião bem legal com 60 coordenadores do Senai da Bahia, que a gente vai fazer um curso bem massa durante essa semana, e eu falei para eles o seguinte, e eu compartilho isso com vocês. Quando você chega numa sala com 40 alunos, e tem lá 4 alunos que não querem nada, aquele aluno que nem tira o material da mala, ele fica sentado largado na carteira com boné, com fone de ouvido, fica presente fisicamente, mas ausente espiritualmente. Ele não está contigo. Só que desses 40 alunos, 4 têm uma postura ruim. E tem 36 que têm uma postura massa. Só que nós, professores, nós costumamos mais ficarmos incomodados com os 4 que não querem nada, que de certa forma estão agredindo a tua aula ou aquilo que você preparou, do que você se alegrar pelos 36 que querem, entendeu? Muito E também é o legal. seguinte, esses 4,
eles precisam ser tratados de um outro jeito, talvez. De você se aproximar, perguntar o que está acontecendo, o que você pode ajudar. Mas tem 36 que querem, tem 36 que embarcaram contigo nessa jornada diferente e estão a fim de aprender, estão a fim de fazer, estão a fim de explorar. Então o professor também precisa compreender tudo isso. Na verdade, não é fácil ser professor, Daniel. Mas é exatamente por ser difícil que eu acho que a gente ama isso, entendeu? Porque ser professor num mundo como o de agora, é você estar diante de pessoas estranhas e você querer entregar algo que seja útil para esse ser humano que está diante de você. E você tem que entregar algo além do conteúdo didático. Porque se você, professor, resolveu estar em sala de aula, você precisa entregar além do conteúdo. Um professor de verdade que ama, que é apaixonado pelo que faz, ele resolveu um dia estar diante de pessoas que ele nem conhece muitas vezes, para fazer do outro alguém melhor. E você só consegue fazer isso se você entregar para o outro aquilo que você tem de melhor. Ser professor é algo assim extraordinário, cara. É você diariamente tentar inspirar pessoas para que hoje ela seja melhor que ontem e que hoje ela seja pior que amanhã, cara. Porque se não acontecer dessa forma, não vale a pena existir esse ecossistema chamado escola. Porque tem muita coisa que está na nuvem. Alunos do planeta inteiro conseguem encontrar todo o conteúdo que está no livro, na apostila, no YouTube ou no Google. Está tudo lá. Mas só que lá está frio. Lá não tem a mediação de um ser humano. Não tem o brilho no olho, não tem as provocações que você pode fazer com o seu aluno. Porque daí ele começa a ter um vínculo contigo, ele começa a entender sentidos na vida, propósitos, coisas que ele precisa buscar para que ele fique melhor. Mas não tem fórmula pronta, não tem manual de instrução. Mas é aí que está o encantamento dessa entidade chamada professor independente do segmento. Muito legal, professor. É muito bacana ouvir você. O tempo está voando aqui. A gente tem pouco mais de 10 minutos. Eu quero agradecer o pessoal que está ouvindo a gente novamente aí. A Carolina de Limeira, o Danilo Ionechig, o Rafael Bonechini, a Marina Lemos, do Rio Grande do Norte, a Andressa Melo, da Baixada Santista. Aí, ó, todo mundo Legal. interagindo aqui. Show. Professor, você gosta de fazer uma pergunta para convidados e participantes de debates que você participa? Eu queria fazer essa pergunta para você agora. Faça, ué. Quando foi a última vez que você aprendeu algo pela primeira vez? Hoje de manhã, na reunião com o pessoal do SESI. Porque como eu vou ter que usar a plataforma deles para ensinar os professores desse ecossistema, a mim foram apresentados alguns recursos dessa ferramenta que eu não sabia. Ou seja, eu aprendi hoje mesmo. E eu tenho certeza que se eu fizer essa pergunta para todo mundo que está aqui conosco, no seguinte sentido: qual foi a última vez que você aprendeu algo pela primeira vez? Muita gente vai levantar a mão e dizer: Mota, aprendi hoje, aprendi ontem, aprendi semana passada, porque agora estou usando uma coisa que eu não sabia, e eu fui lá e me virei, assisti um tutorial no YouTube, assisti uma live aqui de um professor que ensinou a usar uma ferramenta, fui atrás de um artigo, de um livro e tudo mais, e eu consegui aprender. Ou seja, o Homo sapiens, ele é um bicho curioso, cara. Essa curiosidade do ser humano é que fez o mundo ser o que é hoje, as descobertas, as coisas que foram inventadas e as soluções para as coisas do mundo. Então, o homem está sempre aprendendo. Mas sabe, você, professor? Mas ó, deixa eu complementar aqui, cara. O curioso nisso tudo, cara, é que eu não preciso que alguém me ensine algo para que eu aprenda de verdade. Eu preciso talvez de uma mediação, de uma orientação, de uma inspiração, mas eu consigo fuçar sozinho e aprender. Mas depois, para eu melhorar isso, eu vou buscar a ajuda de mais alguém que vai dar mais uma dica e mostrar o caminho. Eu vou lá e remexo tudo isso e venho. O que eu quero dizer com isso? Que os professores precisam inspirar, eles não precisam explicar tudo. E pode ter certeza que muita gente vai entender a mensagem da aula, o refrão da aula, e muitos vão desejar ir além. Só que eu sei que no dia a dia da escola não é fácil. Não é fácil porque você tem que preparar várias aulas, tem que pensar em todos esses pontos que eu acabei de dizer, e daí tem reunião, daí tem o sábado letivo, daí tem o dia não sei do que, daquilo, daquele outro na escola, que você tem que preparar todo um cenário, envolver os alunos, e daí tem que fazer o original da prova que vai para a gráfica, daí essa prova tem que voltar para você ver se está certo, daí a gráfica reproduz a prova, e tem o sábado de prova, e amanhã de prova, e a tarde de prova, daí corrige a prova, mostra para os alunos, você fica nesse movimento frenético, e pensando assim, meu Deus do céu, não vai passar esse ano? Quando será que chega o conselho de classe para terminar isso, para a gente comprar o peru do Natal e arrumar a árvore, o pinheirinho, né? Mas só que daí é o seguinte,
Daí chega as férias, não dá 2 semanas, 3 semanas, professores fervorosos já estão com saudade da escola e dos alunos. Agora que está com as portas da escola fechadas, tem um monte de professor realmente assim tristes, incomodados porque não está lá nesse fervo da escola. Então, só quem é professor para entender tudo isso, sabe? E professores têm que ser aqueles primeiros a aprenderem todo dia algo novo, que sirva para ele mesmo e que sirva para ele melhorar o aluno. E isso é o tão falado lifelong learning, porque essa aprendizagem contínua. Professores têm que estar sempre em modo beta, nunca podem estar prontos, tem que estar sempre aprendendo. Essa é a minha visão, tem que ser dessa forma. Cara, muito legal. Professor Mota, eu queria pedir para você divagar um pouco aqui com a gente sobre conceitos do século XXI, IoT, 5G, tecnologias vestíveis, realidade Show. aumentada, que eu sei que você trabalha com realidade aumentada, por exemplo. Uma coisa que me interessa muito atualmente é esses assistentes pessoais de aprendizagem, né, os gadgets, Show. enfim. Uhum. Fala Na, um ver... pouco pra gente, porque eu sei que você tem viajado aí o mundo todo e você tem na verdade, visto, né, show. essas tecnologias aí. Muitos ingredientes que muitos de nós ainda não temos o acesso fácil. Como uma vez nós também não tínhamos o celular à disposição e hoje é algo que é relativamente fácil você ter, né? Mas tem muitas De coisas. fato, alguém comentou aqui que, pô, tem alunos hoje no Brasil que não têm acesso a computadores e celulares. Isso é um Pois é, fato. tem, isso é a realidade. Mas tem muitas coisas que nós ainda não podemos pôr o dedo nessas feridas aí, porque a gente depende de outras pessoas e com outras funções aí no nosso mundo. Mas, indo à sua pergunta, vocês todos acompanharão em breve a revolução que será quando o 5G estiver instalado. Porque daí, além de nós termos uma velocidade, uma banda melhor desse sinal, a latência será menor, ou seja, o tempo de resposta das coisas que acontecem na internet será bem pequeno. Ou seja, isso vai acelerar a inteligência artificial e com isso vai acelerar, por exemplo, um Alexa ou Google Assistant que eu tenho em casa. Eu faço consultoria para algumas escolas que têm na sala de aula um Google Assistant e que os professores e alunos interagem com esse robô, que na verdade é só uma caixinha de som, mas que está ligado à internet, ou seja, tem uma interação legal. Isso vai acelerar também o poder dos veículos autônomos, porque se é para um veículo ser 100% autônomo, e eu já dirigi um Tesla Model X no modo autônomo, então é simplesmente alucinante você tirar as mãos do volante e esse carro fazer muitas coisas sem a sua interferência, né? A realidade aumentada, a realidade mista, a realidade virtual, a realidade estendida vai acelerar muito, porque muitos equipamentos de realidade virtual, você não consegue ter um movimento e ele acompanhar esse movimento ao mesmo tempo, tanto é que às vezes algumas pessoas sentem um pouquinho de enjoo e tudo mais, então eu preciso de um equipamento melhor, e que, estando conectada a essa experiência à internet, eu preciso dessa banda de internet que funciona legal. Mas é incrível, de repente, na sua área, Daniel, você fazer uma aula de história e levar os seus alunos para uma pirâmide do Egito, para as muralhas da China, para a beira de um rio que foi notável no episódio histórico, então tudo isso é possível, entendeu? Agora, imagine se o equipamento é legal, estiver disponível, eu ter essa banda poderosa para acelerar tudo isso, então tudo isso é muito legal. No último 1 ano e 2 meses, eu fui 5 vezes para o Vale do Silício. E lá a gente faz visitas assim extraordinárias, tanto em empresas quanto em instituições de ensino. E a gente pôde observar lá muitos ingredientes que fazem parte de uma instituição ou de outra e que os professores estão fazendo um uso muito legal. É quase que corriqueiro, por exemplo, professores terem à disposição impressoras 3D, uma cortadora laser, máquina de costura, lonas, tecidos, para a construção de tudo isso, sabe? Por que, por exemplo, que um professor precisaria ter uma impressora 3D na sala de aula? Imagine que extraordinário esse professor simplesmente dizer para os alunos assim, galera, hoje a gente vai estudar pirâmide de base hexagonal, construam uma, e ter naquela sala milhares de recursos para os alunos construírem isso, inclusive numa impressora 3D. E daí você pode pegar
naquele sólido, verificar as suas arestas, as suas faces, a sua base. Só que tem um aluno, por exemplo, que vai fazer na cortadora laser peças encaixadas, tem outro que vai recortar na cartolina, tem outro que vai desenhar no fundo da sala, que Quer tem um dizer, quadro branco lá. Eu tenho prototipar que, todo o processo. exato. Mas isso, veja, isso seria um mundo lindo, que toda a sala de aula fosse um grande Fab Lab, um mundo maker, a sala de aula, entendeu? Porque quando eu deixo os alunos colocarem a mão no conteúdo e conversarem sobre isso, com uma mediação assim muito inspiradora de um professor, ele vai aprender mais. Ele vai aprender habilidades que são as soft skills ou competências socioemocionais que uma aula expositiva direta não ensina. Como é que eu vou ensinar o meu aluno a se comunicar numa reunião se ele é proibido de falar em sala de aula? Como que eu vou ensinar o meu aluno a ter empatia, de se colocar no lugar do outro, se raramente ele escuta a opinião do outro, porque simplesmente, em algumas escolas, turma boa é turma silenciosa. Como é que eu vou ensinar teamwork, ou ele ser líder com valor, se ele nunca trabalha em times? Então, tudo isso tem que ser pensado também, e isso até são assim, ingredientes para um grande project-based learning, uma aprendizagem baseada em projetos. Isso é muito legal, entendeu? Professor Então, Mota, Oi, professor Mota, desculpa interromper o senhor. fique tranquilo. Infelizmente, o nosso tempo ele tá acabando. É incrível. O Cara, Instagram é injusto de deixar a gente falar só 1 hora. se tivesse mais tempo, com certeza a gente ia avançar. Professor, eu queria, por favor, que o senhor falasse do seu trabalho. Como que tá? Por exemplo, eu estou acompanhando o seu podcast lá, o MotaCast, né? Mas eu Isso sei que mesmo. você tem outros projetos aí. Eu queria que você pudesse falar um pouco dos seus projetos. São muitos. Eu tenho um projeto com 2 amigos aí, o professor Paulo Tomazinho e o Marlon Bruneta, que a gente tem o Moonshot Education, que é um hub onde a gente reúne educadores para fazer essa formação de professores, para que a gente possa compartilhar algumas coisas bem legais. Eu também tenho um projeto bacana com o João Azambuja e com o Fernando, que é a Silicon Valley Brasil, onde a gente promove imersões de professores, de donos de escola, de coordenadores, lá no Vale do Silício, para Israel, Finlândia e China. Também tem um trabalho que eu faço bem bacana com a Bitus e com a Binóculos, que são startups que mexem com realidade virtual, aumentada, com adaptative learning, com gamificação, com inteligência artificial. Também tem um pezinho lá no Vale do Silício com um grande amigo, Alex Dantas, que ele tem um ecossistema de inovação em termos de hardware, onde ele quer construir uma nova escola com todos esses ingredientes que eu falei, né? Também sou Community Connector da Singularity University, do capítulo de Curitiba. Singularity eu conheci lá no Vale do Silício e é algo assim extraordinário que eles fazem por lá. Mas para que os amigos que estão acompanhando aqui, eles podem ir lá no meu Instagram, @profmota, porque muitos deles estão acompanhando agora pelo Instagram da Zoom, que é quem promoveu o evento. Mas se vocês forem lá no meu Insta, @prof.mota com 2 T's, no link da minha bio, clicando no link da minha bio, você será remetido para todos os meus projetos, todos os meus contatos, e se eu puder de alguma forma ajudar vocês, professores, donos de escola, coordenadores e tudo mais, contem comigo. É só clicar no link da bio e fuçar o professor Mota lá. Então são muitos projetos, ninguém faz nada sozinho, tem muita gente bacana junto comigo nessas coisas aí, e todos dispostos a ajudar aí quem precisar de ajuda, e se a gente não souber como fazer, a gente vai atrás de quem sabe para todo mundo fazer junto. Muito bom. Professor, a gente não lembra se a gente mencionou, mas faz um ano que esse livro foi publicado, né? E Faz. você faz parte dessa história. O seu capítulo está aqui colocado e já com entusiasmo em relação ao futuro, né? Eu Exatamente. percebo que você no capítulo já está entusiasmado com o futuro, porque para você, como você já disse aqui, o futuro ele já começou, né? Já. E eu acho massa você, É o futuro que nós vamos viver juntos, né, professor? falar nessa palavra entusiasmo, porque se você procurar a etimologia da palavra entusiasmo, significa ter Deus dentro. Mas independente da religião ou da crença de cada um, todos os professores precisam ter uma boa energia dentro. Porque quando você tem esse brilho no olho, essa boa energia, em você querer realmente ajudar o próximo, em fazer dos seus alunos alguém melhor, por mais que isso seja muito difícil, e que às vezes você reconheça caras e bocas em sala de aula, você não pode deixar essa chama, esse propósito apagar. Porque isso é ser um professor extraordinário. É você inspirar pessoas para que elas mudem para melhor o mundo ao seu redor. É isso que tem que acontecer. É entusiasmo. Muito legal. Professor, eu agradeço demais aqui. Eu acho que a gente tem que marcar uma segunda live aí para breve, Bora! né? Bora! Porque tem assunto aí, hein? Eu Tem acho que isso!
A gente não conversou nem metade aqui. E para todo mundo que acompanhou a gente, pessoal, a live ela fica disponibilizada 24 horas aqui no Instagram. Tem um relógio contando aqui 20 segundos para encerrar, ó. Bora, vamos E, nessa, bora! e a partir do dia que vem, no próximo dia, ela fica lá no nosso canal do YouTube. Show de bola. Valeu, galera. Obrigado, Daniel. Obrigado, Zoom. Obrigado aos internautas que acompanharam. Tamo junto. O futuro é agora. Obrigado, professor Mota.